Olá pessoal, bem-vindo ao canal do MIT App Inventor. Meu nome é André Monteiro. Bom, primeiramente, desculpa pelo grande hiato entre o último vídeo e esse, né? Estive um pouco enrolado ultimamente, mas vamos aproveitar agora esse período de quarentena, né? Tá todo mundo em casa, é importante ficar em casa. Então eu resolvi dar continuidade aqui nas aulas. Na verdade, eu vou começar hoje, eu vou retomar hoje não vou seguir a sequência das últimas videoaulas, né, mostrando as funcionalidades do MIT App Inventor, e sim eu vou fazer uma análise comparativa entre o MIT App Inventor, que a gente está vendo aqui no canal, e o Thunkable, né? O Thunkable é essa ferramenta aqui, a página inicial dela. Ela é muito similar ao MIT App Inventor, ela é destinada para a gente fazer o desenvolvimento de apps para dispositivos móveis, só que a grande funcionalidade que ela tem, que o App Inventor não tem, é fazer os apps também para iOS. Ela disponibiliza a construção de apps tanto para o Android quanto para iOS, que é algo que muitos usuários, né, muitos inscritos aqui do canal perguntavam: mas e iOS? Eu só tenho iPhone, só tenho iPad, como é que eu faço? Né? E aí eu fui correr atrás de ferramentas que pudessem suprir essa lacuna, né? E Thunkable, na minha avaliação, foi a que mais se aproxima do App Inventor em relação à quantidade de recursos e familiaridade com o ambiente de desenvolvimento, né, com a ideia, e tem essa questão de possibilitar fazer o deploy do app que a gente construir também com blocos, sem usar linguagem de programação nenhuma. O paradigma é o mesmo do App Inventor, só que ele viabiliza a instalação do apps em iOS ou Android. Você escolhe, na verdade, a gente vai fazer uma análise. Então é mais um vídeo aqui fora daquela sequência de videoaulas. Em relação às videoaulas, já adiantando, eu vou retomar as videoaulas falando sobre os sensores do App Inventor. Vou abrir um parênteses aqui, mostrar rapidamente os sensores que tem. Eles adicionaram vários, na verdade, e as próximas videoaulas vão ser sobre esses caras aqui, que, na minha opinião, é a parte mais interessante dos apps que a gente constrói, a interface com os sensores que os smartphones têm, né? Como o GPS, acelerômetro, giroscópio, enfim, sensor de localização, que é o próprio GPS, né? Já falei, sensor de proximidade, enfim, tem vários sensores legais para a gente trabalhar com um dispositivo móvel, geralmente smartphones, tablets também tem, em geral. E eu vou fazer a sequência das videoaulas com esses sensores. Mas hoje, como eu falei, a ideia é mostrar uma ferramenta bem similar ao App Inventor, que possibilite a gente fazer aplicações para iOS também. Então aqui está o App Inventor, nosso bom e velho App Inventor, né? Todo mundo já conhece, loguei aqui na conta da Google, mesmo esquema. E o Thunkable, aqui está a página inicial dele, e você faz vou clicar aqui no login, o mesmo esquema do App Inventor, conta Google para vincular os seus projetos e ir guardando as informações numa plataforma web que você pode acessar de qualquer lugar, você não precisa fazer o download de nada. Você acessa de qualquer lugar por meio de um browser e vai trabalhando nos seus projetos igualzinho ao App Inventor faz. Na verdade, tem várias ferramentas aí na internet que utilizam esse paradigma, né? O Scratch, enfim, várias outras com abordagem bem similar. E eu, como eu falei, escolhi o Thunkable porque ele é bem parecido com o App Inventor. Na verdade, todos são bem parecidos, né? Todos bebem da mesma fonte. Mas o Thunkable eu achei que para quem assistir a aula do App Inventor e quiser implementar alguma coisa no Thunkable vai ser praticamente automático. E aí aqui na hora do login ele já pergunta se você quer usar uma plataforma de cross-platform, né? Tanto para deploy em iOS quanto para Android. Você clica aqui, você vai cair na página inicial dos projetos. Eu tenho alguns projetos aqui que eu já usei com alunos meus lá do Cefet. Essa página é similar a essa página aqui do App Inventor, né? Onde a gente tem os projetos salvos e você pode retomar um projeto a qualquer momento. Fazer outro pequeno parêntese, teve muito comentário também da galera
pedindo para eu mandar os projetos que estavam na videoaula para eles trabalharem em cima. E aí o que acontece? Na verdade, o projeto naquele estado que vocês estão vendo na videoaula, na verdade eu não tenho mais. Por quê? Porque eu uso esses projetos em sala também, eu dou aula disso lá no Cefet, né? Principalmente para o curso técnico de telecom e de computação. Geralmente eu tenho as disciplinas que eu uso o App Inventor como ferramenta de desenvolvimento. E aí eu pego o projeto, às vezes que eu usei na videoaula e uso lá na aula presencial e acabo modificando e tal. Então, o projeto, como ele está lá na videoaula, a maioria eu não tenho mais. Né? Mas o que eu recomendo, geralmente? Se você pegar, seguir o passo a passo da videoaula, fizer exatamente o que eu estou fazendo, você vai ter o mesmo projeto que eu teria ao final daquela videoaula, tá? Mas o projeto original, geralmente, eu não tenho mais. Então, tela aqui dos projetos, mesma tela aqui do Thunkable. Eu vou, né, começar um app novo de exemplo aqui, vou botar meu primeiro app, tá? Criar e vou cair na plataforma, né, na interface aqui principal, a ideia é desenvolvimento das aplicações, né? Podem reparar, ó, que a plataforma do Thunkable, né, a IDE, é muito parecida com a plataforma do App Inventor, né? Ó, vou botar aqui também, né, um projeto qualquer. Ó, como é que é o App Inventor, né? Só relembrando, a gente já está meio careca de saber, mas para a gente poder fazer a comparação com o Thunkable. Aqui na esquerda estão as funcionalidades que eu tenho, elementos, né, de interface, botão, opa, estou nos sensores. Botão, legenda, caixa de texto, etc. Tudo que a gente já usou nos projetos anteriores, nas videoaulas anteriores. Questões de layout, né, se a tela vai ser vertical, horizontal, se tem rolagem de tela. Os sensores que eu comentei, que a gente vai usar. Os bancos de dados, que a gente já fez várias videoaulas sobre isso. Enfim, aqui no meio, aquele visualizador, né, que na verdade não é a tela do app propriamente dita, se você usar no dispositivo móvel, é só um esboço para mostrar a disposição dos elementos na tela, né? Onde o botão está centralizado, está à esquerda, está à direita, tem a caixa de texto, ela está em cima ou abaixo do botão, como se fosse um croquis, né, da sua tela de designer, os componentes e as propriedades de cada componente. E o Thunkable, como é que é? Mesma coisa. Os elementos aqui, praticamente os mesmos elementos do App Inventor, né? Botão, legenda, layout, né? Se a tela vai ser horizontal, vertical, coluna, elementos de voz, speech recognition, né? Reconhecimento de fala, trabalho em imagem, armazenamento, né? Bancos de dados, a parte de sensores que cresceu relativamente bem do Thunkable, na verdade até meses atrás ele só tinha o timer, nem o acelerômetro ele tinha só o temporizador e o GPS, que é o Location Sensor. Agora ele já colocou acelerômetro giroscópio, desculpa, esse magnetometer, né, sensor de magnetismo, né, para você ver a atração de elementos magnéticos, enfim. A tela do meio, aqui, que é aquela mesma tela aqui do App Inventor, né? Aquele croquis, digamos assim, de como os elementos estão dispostos no layout da tela. E aqui a propriedade de cada elemento, né? Assim como o App Inventor, como eu só tenho a tela, o único elemento, então aqui está a propriedade da tela, né? Como a gente inicializa esses ambientes IDE, praticamente iguais, né? Então, como eu comentei, são muito parecidos. Então, é muito tranquilo você assistir uma videoaula que eu vou falar, ou qualquer outra videoaula do YouTube, um tutorial. Grande parte dessa documentação você pode assistir ou pesquisar sobre App Inventor e depois ir no Thunkable e fazer os mesmos procedimentos que vai dar certo, em geral. Bom, eu vou construir daqui a pouquinho um app exemplo bem simples, só para a gente ver qual é a diferença, né, entre um e outro no decorrer do desenvolvimento, mas eu já vou pontuar agora quais são as principais diferenças entre eles. E aí, durante o exemplo, eu vou explicando um pouco mais e dando mais detalhes sobre essas diferenças. Mas quais são as grandes diferenças entre o App Inventor e o Thunkable?
Bom, primeiro, a ideia do App Inventor, há uns 2 anos atrás, um professor que brasileiro, esqueci o nome, depois eu dou o crédito lá nos comentários, ele traduziu toda a ideia, né, todo o ambiente de desenvolvimento do App Inventor para português. Né? Antes a gente só tinha o inglês como padrão, tinha umas outras linguagens não tinham português, e esse professor conseguiu fazer a tradução, fez um belo trabalho de colocar aqui para a gente tudo em português. Né? Então, para quem tem limitação um pouco de inglês, né, tem dificuldade com a língua, né, eu sempre digo até para os meus alunos, Cefet, se você vai trabalhar com computação, informática, né, desenvolvimento, mesmo eletrônica, não tem como fugir do inglês. Assim, então você aí que tá assistindo e está, né, postergando aquele inglês, é complicado, é muito difícil, eu não sei falar, não sei ouvir, escrever menos ainda, que de fato é a parte mais difícil do inglês, é escrever. Mas, cara, não tem como fugir. Quanto mais cedo ou mais rápido você atacar o inglês e dominar, nem que seja uma parte básica, pelo menos para você entender o linguajar, né, os jargões da área da computação, melhor, porque você vai chegar uma hora em que você vai ter muita dificuldade de aprender coisas novas, porque geralmente o conhecimento, ou a grande parte dele, está em inglês. Né? Mas esse professor acabou fazendo a tradução. Se vocês olharem aqui no Tankable, não temos isso. A ideia está toda original em inglês. Ainda não apareceu nenhuma alma nobre para fazer a tradução para português. Então, né, o botão é button, a legenda é label, a caixa de texto é text input e assim vai. Tá tudo em inglês. Claro, nada demais para espantar alguém, para não poder usar, mas pode ser que traga alguma dificuldade para quem tem maior problema no aprendizado ou dificuldade para aprender o inglês, tá? Mas mesmo aqui no App Inventor, como eu falei, tem um monte de sensor novo que entrou, e essa tradução, né, foi como se fosse um congelamento, né? Ele pegou o estado do App Inventor de uns 2 anos atrás e fez a tradução. Então, tudo que entrou de novo não tem coisa traduzida. Né? Então, por exemplo, o acelerômetro era um sensor que já tinha no App Inventor quando esse professor fez a tradução. Então, ele está aqui, está com o próprio nome em português e a ajuda dele aqui, ó, toda em português. Mas, por exemplo, o barômetro, que é um sensor para medir a pressão atmosférica, não tinha quando ele fez essa tradução. E não por acaso está o nome aqui em inglês e a própria ajuda aqui em inglês. Tá? Tem o sensor de umidade, que também é novo, o sensor de luz, que também é novo, temperatura, né, um termômetro também é novo. Tá? Isso a gente vai, como eu falei, explorar nas próximas videoaulas. Tá? Tem bastante coisa legal aqui para a gente usar. Mas provavelmente, principalmente questão de sensores, que entrou muita coisa nova, e tudo que entrou novo do App Inventor de 2 anos para cá não vai ter tradução. Vai estar igual o Tankable, aqui com nome e eventuais, né, ajudas ou dicas, tudo em inglês. Tá? Então, essa é uma boa diferença entre eles. A segunda diferença, que não está explícita aqui, mas que eu posso adiantar para vocês, o App Inventor ele tem uma capilaridade muito maior. Né? O que significa? A comunidade que usa essa ferramenta é muito maior que a do Tankable. Então, o que isso leva? Leva a ter muito mais fórum de ajuda na internet, fórum para tirar dúvidas, vídeos e videoaulas aqui no YouTube com um tutorial. Enfim, toda a parte da comunidade se ajudando, né, para resolver as dúvidas dos outros, etc. Você vai ter um volume muito maior de informação do App Inventor do que do Tankable, que é uma ferramenta menos usada. Né? Então, isso às vezes pode fazer diferença, que no Tankable você pode acabar esbarrando em alguns problemas e erros, e na hora de tentar correr atrás para resolver, você pode não achar tanto lugar disponível com aquela informação. Tá? Outra diferença, na hora de você baixar o app pronto, né, para o seu celular, o App Inventor te dá a possibilidade aqui, né, de você compilar para gerar o executável, de você usar, desculpa,
Baixar via QR Code para o seu celular, você faz um download direto do celular daquele executável para Android e executa, ou salvar no computador que você está usando e depois passar para o celular via USB. Né? Essa é a forma como você faz o deploy, que a gente chama da aplicação. Né? No Tankable, não. Ele vai falar para você fazer um download, no final do exemplo eu vou fazer, que vai vir via e-mail. Então ele não vem um arquivo na hora, vem um e-mail que geralmente chega 15, 20 minutos depois. Tá? E aí aqui no próprio download é que você vai escolher se você quer fazer aquele download da aplicação que você construiu com os blocos e o design para iOS ou para Android. Né? Ele é totalmente transparente na hora do desenvolvimento. Você está desenvolvendo aqui, você não tem que dizer, agora eu quero para iOS, agora eu quero para Android, não. Você desenvolve de forma transparente, como se fosse abstrair para onde aquele aplicação vai ser instalada, e na hora de fazer o download é que você vai escolher. Você pode escolher até os dois, você vai receber dois e-mails diferentes, ou escolher o sistema operacional que você deseja. Tá? Então, essa é uma boa diferença. Outra diferença é a questão do teste em tempo real, né? Ambas as ferramentas ela tem essa opção de live test, né? Que geralmente eu não uso aqui no canal, já vou explicar por quê. Mas o que é o live test? Né? Você pode, à medida que você vai construindo a sua aplicação aqui, se você tiver com esse live test habilitado e o celular do seu lado na mesma rede Wi-Fi que o computador que você está usando, a aplicação ela vai sendo sincronizada em tempo real no seu celular com o que você está construindo aqui. Então, por exemplo, você botou um botão na sua ferramenta aqui e programou lá no bloco o que o botão faz, no seu celular, se você estiver usando o Live Test, a aplicação vai ser modificada em tempo real. Então, vai aparecer aquele botão lá, vai aparecer a ação, você pode ir testando no celular em tempo real à medida que você vai desenvolvendo. Tá? O App Inventor também tem isso, né? Tem o Live Test, como eu falei, eu acabo não usando, mas ele tem, porque eu precisaria espelhar o meu celular no vídeo também, e na verdade eu tenho iPhone, né? Então nem poderia fazer isso. Poderia fazer no Tankable, talvez, mas no App Inventor não. Mas o App Inventor tem o emulador, né? Que eu já tinha aberto aqui, ó, que é como se fosse um celular, né? Que ele está emulando. E aí eu posso ir testando a aplicação aqui também em tempo real, igual eu falei no Tankable. Coloquei um botão, botei aqui para funcionar, etc. Por enquanto a aplicação está vazia, e o app, né, e ele está emulando o app do jeito que está, nada, né, só uma tela em branco. Tá? Então, às vezes você não está com seu celular, o celular está sem bateria, você, no caso do App Inventor, você não tem um celular Android, como eu, então você pode ir testando a aplicação aqui, o que é bem interessante, né, com o emulador. No Tankable, não. Você vai ter que ter o celular para fazer o live test. Né? Se você não tiver o celular, você vai ter que ter um belo trabalho que é desenvolver alguma coisa, vou testar, faz o download, espera o e-mail chegar, instala a aplicação, testa. Tem um erro, tem alguma coisa que eu quero mudar. Você vai ter que vir para o Tankable de novo, faz as operações que você tem que fazer, faz o download de novo, vai ficar nesse ciclo, né? De ajusta, faz download, reinstala a aplicação no celular, no iPhone ou no próprio Android, vai, testa de novo, volta para o ambiente, enfim, pode ser meio trabalhoso isso. Então, no App Inventor, além de você ter o live test, você tem o emulador também aqui para em tempo real ficar verificando, não tem que transferir nada para o celular. É como se fosse um live test, só que o celular não existe, né? Um emulador funciona muito bem, foi o que eu usei em todas as videoaulas anteriores para a gente fazer teste e ver como é que estava se comportando a aplicação. Tá? Então, essa é uma diferença também importante. E uma outra diferença relativamente significativa, como eu já falei, talvez você já tenha até notado, olha a quantidade de sensores que tem aqui no App Inventor para se trabalhar. Tem bastante, principalmente os novos, tem mais de 10 aqui. E o Tankable tem uma quantidade bem reduzida, tá, de sensor. Vou botar aqui. Né? Ó, só tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Lá no Tankable, no App Inventor, tem
quase que o triplo disso. Então pode fazer a diferença. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com esses sensores, né, que são coisas legais de você trabalhar, a coisa interage com você ali em tempo real, então o Tankable vai trazer essa limitação também. E uma outra coisa em relação ao AppVento, o AppVento é completamente gratuito, né? Ele não tem nada pago. Inclusive, essa questão do iOS, eles fizeram um crowdfunding tem uns 2 anos, mais ou menos. Eu até contribuí lá com isso, que eles vão adaptar a plataforma para gerar também executáveis em iOS, assim como o Tankable. Só que isso está demorando bastante para sair. Eu achei até que já estaria pronto, mas eu não vi mais notícias sobre qual é a previsão que isso vai acontecer. Então, quem tem iOS, infelizmente, ainda não pode usar as aplicações desenvolvidas aqui no MIT App Inventor. Por isso que eu estou trazendo o Tankable aqui para a gente discutir, porque dentre as que possibilita a aplicação para iOS, acho que é a ferramenta mais interessante. E aí eles lançaram aqui já essa versão que está na versão Pro, que é paga, né? Que é você publicar a aplicação na internet de forma pública, né? Você pode publicar na iOS, na App Store, você pode publicar na Google Play para Android, direto aqui, ele tem a interface já, ou você pode publicar na internet num lugar qualquer. E essa de você publicar na internet num lugar qualquer, lógico que tem que ter uma página, né, alguém para hospedar aquilo, ou você pode até usar uma página deles que eles têm, você vai ter que usar a versão Pro, né, a versão paga, tá? E assim, geralmente quando começa com essas funcionalidades, isso tem na paga, não tem na grátis, o que acontece é a grátis, né, a versão grátis, começa com tudo logo, né? E aí eles vão levando algumas funcionalidades só para paga depois, né? Para dar aquele gostinho de, pô, mas isso agora só tem na paga, o que eu faço? Né? Às vezes você vai ter que acabar pagando. Então aí é uma visão minha, eu acho que a médio prazo, longo prazo, o Tankable vai ter bastante coisa na versão paga e poucas coisas na versão grátis. Tá? Posso estar errado, mas geralmente é assim que acontece. Então pode causar algum problema a médio e longo prazo, mas atualmente, acho que nos próximos 2 anos, assim, não deve ter muita alteração em relação a isso. Então dá para desenvolver bastante coisa aí para iOS quem precisar. Tá? Então, assim, basicamente essas são as grandes diferenças em relação a uma ferramenta para outra. Em relação aos elementos em si, né, tudo que tem aqui quase é igual, né, os elementos que tem no Tankable e no App Inventor, mas o que eu mais senti diferença, na verdade, foi a questão de tratamento de arquivos JSON do App Inventor para o Tankable. Né? Se vocês relembrarem as últimas 2 videoaulas que eram a API de sistemas web, né, de você disparar uma requisição HTTP para um servidor web qualquer, colocando parâmetros lá, se você quiser, e receber um JSON como resposta, e ter que tratar aquele JSON para apresentar a informação no seu app, quem acompanhou a videoaula viu que é bem complicado tratar arquivo JSON no App Inventor. Né? Geralmente ele traduz aquilo para uma lista, né? Vai ficar várias sublistas de outras listas, se você tiver atributos multivalorados no JSON, e você tem que ficar calculando qual o índice daquela lista, né? Foi quem assistiu a videoaula, recebi vários comentários lá, caramba, isso é muito complicado, não sei o que, realmente concordo. Eu também penei pra caramba do início para entender aquilo e chegar, né? A curva de aprendizado não é trivial, ela é um pouco mais complexa. E o Tankable, na verdade, ele trata, até aqui no bloco, ele trata os JSON tudo como objeto, né? Ele usa um pouco do paradigma de programação orientada a objeto. Então ele transforma aquele JSON, as suas entidades e os seus atributos, e até seus subatributos, né, podem ser multivalorados, ele transforma aquilo no objeto, e aí é moleza de tratar. Geralmente com esse bloco aqui, você pega aqui a propriedade que você quer, que seria um atributo, por exemplo, idade de qual objeto? De uma pessoa, e ele já vai lá na idade, no JSON, pega e te apresenta, deixa você manipular.
Ao contrário do App Inventor, que você teria que ver em qual posição da lista está a informação da idade, e tem que ser a sublista daquele objeto, da pessoa, né? Todo aquele trabalho que a gente teve nas videoaulas anteriores, o Thunkable tira isso de letra. Então, na verdade, é a grande diferença que eu vi entre os dois. Assim, o resto é bem parecido, tá? Aqui no Thunkable, ele tem uma parte também que eu achei bem legal que é do, deixa eu chegar aqui para cima. Isso aqui fica, ele tem mais banco de dados, né? Assim, e já tem a parte aqui, ó, de blockchain para fazer interface com blockchain, que é uma coisa bem interessante que eu achei. E o App Inventor trouxe aqui novo a conectividade com porta serial para você trabalhar com Arduino, né? Que se misturar Arduino, né, sensores em geral, qualquer coisa do Arduino com app, você consegue fazer muita coisa. Aí o céu é o limite mesmo, assim, é sensacional, assim. E o App Inventor está trazendo agora essa funcionalidade que é bem interessante. Quando a gente esgotar aqui os sensores, a gente faz uma coisa mais voltada para trabalhar com Arduino, que é bem interessante também, tá? Então essas, na verdade, são as principais diferenças. Então, eu vou fazer um app aqui que é bem simples, um app de clicar num botão e apresentar uma mensagem na tela, só para a gente ver, né, o início, meio e fim da construção de um app. Muito simples, né, para quem já está acostumado com App Inventor, é mamão com açúcar isso, né? Mas eu vou construir só para a gente ver como é que a gente faz a manipulação. Então eu vou começar aqui pelo App Inventor. Vou lá para a interface do usuário, vou colocar um botão e vou colocar uma legenda para aparecer uma frase quando eu apertar o botão, né? Então essa legenda originalmente ela vai estar vazia, ó. Então, né, a propriedade, né, de qual elemento da legenda, qual componente, né, da legenda. Eu vou apagar esse texto. A legenda, na verdade, sumiu o texto, mas a legenda está aqui, né? Está marcando. E eu vou pegar o texto do botão e vou escrever click me, né? Para a pessoa poder apertar. Então a pessoa vai apertar esse botão, vai aparecer o texto ali, né, na tela do celular. Aqui no App Inventor, né, eu posso mudar esse alinhamento das telas, né? Isso tudo a gente já trabalhou. Cor de fundo, enfim, vou deixar o padrão aqui para a gente não se alongar muito. No Thunkable, como é que seria? Basicamente a mesma coisa, né? Também tem a parte de usuário de interface, então vou trazer um botão, pega, arrasta para cá, um botão e uma legenda, pega e arrasta para cá. Tá? Aqui está os componentes ou as propriedades daquele componente, então, por exemplo, do botão. Tem a cor dele, né? Tá azul. E tem o texto aqui do botão. Cadê? Aqui, né? Também vou botar click me. E a legenda também, selecionei o texto inicial dela, label, eu vou tirar para ficar em branco e aparecer o texto só quando eu clicar. Então, né, essas seriam as ações que eu teria que fazer na área de interface. Tá? Aqui, ó, por exemplo, aquela questão de múltiplas telas, se eu quisesse ter várias, né, a gente fez uma videoaula sobre isso no App Inventor, né, por exemplo, aqui eu já crio uma tela nova, vou voltar para a tela inicial, tá? App Inventor, né, se eu quisesse fazer isso, criar uma tela nova, era aqui, né, adicionar uma tela, a gente já fez isso. Como eu falei, eu vou fazer algo bem básico, só para a gente, né, ver essas questões, depois até se vocês quiserem que eu faça algo mais complexo, até essa parte de API, tratamento de JSON, ou mostrar como é que funciona o banco de dados no Thunkable, podem mandar os comentários e aí, dependendo da demanda, eu faço uma videoaula mais específica sobre alguma funcionalidade no Thunkable. Ou digamos, eu replico a mesma videoaula, talvez que eu fiz para App Inventor, eu faço no Thunkable para quem tiver mais interesse na ferramenta. Então, basicamente, no layout é isso, né? No design, a gente tem que ir para os blocos agora. Ó. Os blocos, já vou botar lá no Thunkable. São quase os mesmos grupos de blocos que a gente tem no App Inventor. Né? Ó, aqui no App Inventor, controle, lógica, matemática, texto, lista, dicionários, que são as bibliotecas,
Aqui os componentes que estão naquela tela, né, que eu estou manipulando. Isso aqui eu já tinha feito, vou fazer de novo do zero com vocês. Então aqui os componentes. No Thunkable, como é que é? Olha lá, quase um plágio, né? Control, Logic, Math, Text, Lists, enfim. E os componentes que eu adicionei lá na minha tela de design, né? Então é bem parecido mesmo. Então vamos construir esse bloco. Começar aqui pelo App Inventor. Acho que eu só. Será que eu apaguei aqui? Não. Tá ok. Pelo App Inventor. Então eu vou ter o botão, né? De novo aqui, várias formas de como é que eu interajo com aquele botão. Clicar, ter foco em cima, clique longo, vou pegar o clique simples. E aí o que eu vou fazer? A legenda, né, que é a 1. Eu vou ajustar texto dela, né? Para quê? Vamos botar um texto aqui bem representativo com a época que a gente está vivendo. Botar aqui, ó. Fiquem em casa. Essa época aí de quarentena, tá? No Thunkable, como é que a gente faria isso? É coisa, o botão, olha lá, mesmas propriedades quase iguais, né? Clique longo, foco. Aqui também você pode mudar a propriedade dos elementos, mudar as cores, igual o App Inventor, ó. Né, os botões laranjas geralmente são associados a eventos, blocos laranjas, desculpa, e os blocos verdes associados a mudar a propriedade daquele elemento. Então acabou a mesma coisa. Então selecionei aqui, desculpa, clique simples. E a legenda eu vou ajustar, ó, ele já traz até aquela caixinha de texto aqui embutida, né? No App Inventor eu tive que ir lá no texto, né? Tive que vir aqui e trazer essa caixinha aqui para cá. Thunkable já traz ela aqui, texto, fique em casa. Então é isso, ó. Aí basicamente, o que eu teria que fazer agora no Thunkable? Se eu quisesse fazer para iOS, por exemplo, vou vir aqui, finalizei a aplicação, né? Tá tudo certinho e tal. Vou vir aqui, download para iOS. E aí, e-mail, né? Que geralmente é e-mail da sua conta, Google, né? Que você usou para fazer o login. E mando. E aí tem que esperar o e-mail chegar lá. Como eu falei, às vezes demora um pouquinho, né? Não é tão automático. Ah, mas agora eu quero do Android, esse mesmo app para Android. É só você vir aqui e agora selecionar o download para Android. Como eu falei, você pode fazer o download dos dois. Tá? E no App Inventor, a gente pode usar o emulador, né? Como eu falei, ó, no Thunkable, né? Eu teria que estar com o celular para fazer o live test, celular ligado e sincronizado aqui com o Thunkable, né? Ele tem uma ferramentazinha que você baixa lá na App Store, se for iOS ou na Google Play, a ferramenta do Thunkable, que ele consegue fazer o live test. O App Inventor também tem essa ferramenta que você faz o download para fazer live test, só que como eu falei antes, ele tem, né, o emulador. Ó, esse cara aqui, que eu consigo usar sem estar usando o celular. Então é só chamar ele aqui, o emulador, para ele fazer, ele está sincronizando, né? Agora com esse cara aqui, ó. Ele sincroniza para poder conseguir testar a aplicação em tempo real. E aí, se eu quiser fazer alguma modificação, eu venho aqui, modifico lá no design, modifico os blocos e enfim, sem maiores problemas. Ó, tá subindo aqui a aplicação, está configurando. Ó, olha lá. É o app que a gente construiu num ambiente emulado de Android. Eu vou clicar aqui, ó, fique em casa. E é isso. Basicamente, esse seria o caminho para a gente construir nas duas ferramentas. Eu estava falando a questão do e-mail, às vezes demora um pouquinho para chegar. Eu vou lá no meu Gmail. Provavelmente não vai ter chegado ainda o e-mail do Thunkable. Só porque eu falei que não ia chegar, chegou. Aqui, ó.
Aí, ó, teria que ele dar aqui as instruções, eu teria que fazer aqui o download, né? Ele ia trazer um executável do iOS e eu teria que passar esse executável para o meu iPhone de alguma forma. E tem um ajustezinho que você tem que fazer lá no iPhone para ele permitir você executar aplicativos que não sejam da App Store, né? É esse passo a passo aqui, ó. Ele está falando, tem até as telinhas aqui, não tem erro. Mas a gente esquece de fazer isso aqui não, porque se não fizer, ele não vai rodar a aplicação lá no iPhone, tá? Ou no iPad. Tá? Então é isso, era o que eu queria pontuar. As grandes diferenças aí das ferramentas são essas. Se alguém quiser que eu me aprofunde em alguma coisa no Tankable, pode deixar aí no comentário, que eu, que eu vou coletando as informações e o que a maioria de repente tiver interesse em ver, eu faço uma videoaula sobre. E as videoaulas do App Inventor, propriamente dito, a gente volta para falar dos sensores. Então, nas próximas semanas, eu vou subir algumas videoaulas sobre os sensores. Vou começar com o GPS, depois a gente vai para o acelerômetro, usar um pouquinho do pedômetro, né? Desculpa, que conta passo. Enfim, tem vários sensores, tem os novos ali para a gente usar. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e fiquem em casa, né? Importante, continuem em casa, aproveitem para adicionar conhecimento, aprender coisa nova e até a próxima. Obrigado, um abraço.